Bom, nós estamos aqui com a... Doutora Graziela Massa. Isso, a doutora Graziela Massa, que é do movimento Pais em Ação. É um movimento que foi criado aí para defender a volta às aulas e agora manifesta aí um apoio à prefeita Elisa Araújo. Doutora, muito obrigado por nos atender, falar aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Primeiro, o que se trata esse movimento e qual é o apoio dado à prefeita Elisa? Bom dia. Bom dia, Genário. Bom dia, Lídia. Bom, o movimento Pais em Ação, ele foi criado durante essa pandemia devido a esse fechamento prolongado das escolas durante todo o ano passado e parte desse ano, né? A gente percebeu que as escolas tinham decisões unilaterais, não havia muito discussão entre famílias e as demandas nossas, familiares e das crianças, psicológicas e tudo mais, estavam cada vez mais crescentes. A prefeita Elisa se mostrou favorável a essa abertura, tanto que ela permitiu a abertura das escolas particulares, e por isso o nosso apoio, porque ela nos deu voz, ela conversou conosco, ela viu as nossas demandas e por isso nós estamos do lado dela por essa reabertura. Agora, doutora, o que se defende seria a vacinação da comunidade escolar antes do retorno dessas aulas. A senhora não vê um risco para o retorno das aulas sem essa vacinação dos profissionais que atuam nas escolas? Genário, nós temos inúmeros estudos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, em escolas públicas de baixa renda, e que não houve aumento da contaminação dentro das escolas. Com as medidas, com as regras bem cumpridas e bem organizadas, o risco para professores e alunos é muito menor do que vários outros setores que ainda não estão vacinados. Então, os farmacêuticos, eles foram vacinados, mas os atendentes de farmácia não. Eles estão lidando com pacientes com Covid diretamente. As forças de segurança agora que estão sendo vacinadas. Então, assim, entendemos a necessidade de uma vacinação urgente para os professores, mas devido a um risco menor do que outros setores, isso não deve ser um condicionante ao retorno às aulas. Agora, a determinação, o decreto do município, ele autorizou o retorno às aulas nas escolas particulares e manteve as escolas públicas em home office. E, em contrapartida, as escolas particulares, elas têm mais estrutura em manter um serviço, uma prestação de serviço, ou seja, as aulas em meio remoto, do que as próprias escolas públicas. A senhora não vê que vai gerar uma desigualdade muito significativa para a educação da cidade? Bom, eu concordo com relação ao ponto de desigualdade, inclusive eu mostrei a minha indignação com a não reabertura das escolas públicas. Na minha opinião, as escolas públicas deveriam ter sido reabertas primeiro, porque as crianças dependem delas para alimentação, dependem para denúncias com relação a maus tratos e violências sexuais. E a gente vê que não é difícil colocar as escolas adequadas para isso. O governo anterior não fez nada com relação às escolas e o governo atual tem sido lento nessa readequação das escolas. E aí eu sou super contra o nivelamento por baixo. Então, a escola particular não pode reabrir porque a pública não foi adequada. O certo é a união de forças para colocar as escolas públicas abertas ontem, porque essas crianças precisam muito mais do que o público da escola particular. Quer dizer que o apoio à prefeita ele se dá no quesito volta às aulas das escolas particulares, e não um apoio restrito e amplo, não, doutora? Não, inclusive nós estamos abertos a ajudar no que for preciso para tentar readequar as escolas públicas para a reabertura. Nós iniciamos uma campanha de arrecadação de máscaras, que foi uma coisa que a secretária Sidneia comentou conosco, e estamos tentando mobilizar a população, porque assim, a gente vê que o público da escola pública, por ter menos informação a respeito a riscos e regras, ele está contrário à reabertura. Então, eu, inclusive, tentei
acesso ao jornal, acesso a vários veículos de mídia, para a gente tentar uma campanha de informação da população a respeito de riscos, de como agir, para a gente colocar essas crianças de volta dentro da escola. Doutora Graziela, bom dia, prazer em ouvi-la, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Graziela, nesse trabalho de abertura de escolas particulares, algumas estão se adequando de uma forma, outras de outras. Qual o modelo que a senhora acha que é o mais razoável, o mais eficiente, até mesmo falando não apenas como mãe, mas como médica? Né? Qual o modelo que a senhora acha mais razoável? É aquele que tem aula dia sim, dia não? É aquele que divide as turmas em duas? Enfim, qual o modelo que nesse momento a senhora considera o mais razoável? Lídia, não existe um modelo para todas, porque cada escola tem sua particularidade. A escola dos meus filhos, por exemplo, ela tem uma estrutura física mais aberta, ela tem uma quantidade de alunos menor, então foi mais fácil se readaptar para a volta de todos. Então, assim, ela está tendo aulas para 100% dos alunos, eles dividiram as turmas e todos vão todos os dias por período integral. Isso é o ideal. Porém, tem escolas que são muito mais populadas. E aí, esse aula por espaço. Deu uma cortadinha, a gente não te ouviu. Alô? Alô? Doutora Graziela? Bom, parece que caiu, né? Vamos tentar novamente. Tá? Bom, agora, essa questão das volta às aulas, Lídia, eu vejo com muita preocupação. Ontem mesmo eu passei diante de uma escola e tinha saído o horário da escola ali e estava uma série de, pelo menos um grupo de uns 7 a 8 adolescentes, no maior proseio, e parece que dois ou três estavam com máscaras. O restante não está. Então, Genaro, enquanto está dentro da sala de aula, eu acredito que há as controle. coisas... Que há um controle. Né? Mas isso acontece também até quando eles saem de casa. Exatamente. Sai de agora, casa, vai para a rua, vai bater papo. Só a mesma que aí, coisa. mas quando volta às aulas, facilita esse encontro, né? Não acho, não. Você sabe por quê? Eu acho que quando as pessoas estão em casa, elas, principalmente adolescentes, eles vão sair para jogar bola na rua, eles vão sair para bater papo. Não, você não segura adolescente em casa. Agora, enquanto ele está na escola... Estabeleceu o contato? Não. Enquanto as crianças estão na escola, pelo menos está tendo, naquele período, um controle de comportamento. Então, ou seja, vai ter que sentar com distância, vai ter que usar a máscara, porque a professora está chamando a atenção. Eu acho que, nesse aspecto, a volta às aulas é importante, e principalmente para criança pequena. Ontem eu fui lá no prédio da minha filha, e a amiguinha dela estava saindo para ir para a escola na maior alegria do mundo. De máscara, uma criança de 5 anos, de máscara, na maior alegria. Estão indo para a escola, tia. Então, quer dizer, eu acho que esse período que as crianças ficaram dentro de casa foi muito devastador. Emocionalmente para eles. Muito devastador. Não, é devastador para o país inteiro. A educação não é o que mais... Não só em questão de aprendizado, mas emocionalmente, isso foi um abalo horroroso. Né? Existem famílias e famílias, né? Genari, você vê, a família com pouco recurso. Mãe não tem condição de sentar perto de filho, porque ela tem que trabalhar. Ela não tem condição de sentar perto do filho e acompanhar dever de escola. Vamos ser realistas. Não tem jeito. Né? E outra coisa, muitas das vezes os filhos estão aprendendo coisas que os pais não aprenderam. Eu tenho lá meus sobrinhos. Como que vai ensinar? Como que um pai que não aprendeu álgebra vai ensinar álgebra para o seu filho agora na escola? É muito difícil. Na realidade, a escola particular ela tem uma estrutura muito eficiente no sentido das aulas remotas. Eu tenho os meus sobrinhos, a minha sobrinha, por exemplo. É o que a doutora Graziela falou. Na escola pública tinha que ter voltado primeiro, para não dar justamente esse abismo de aprendizado entre a escola particular e a pública. Porque o da pública, além dele depender do ensino, ele depende da alimentação na escola, ele depende de uma assistência emocional que em casa ele não vai ter se ele for vítima de uma violência. E a gente sabe que isso existe. Não adianta a gente querer tapar os olhos para essa realidade. É difícil. Então, a escola é, sim, um ponto onde a pessoa não vai apenas para aprender matemática, português, física, nada disso. Ele vai ali para ter um acolhimento. Eu sou totalmente a favor
da volta às aulas também na escola pública. Eu sei que professores vão me matar pelo que eu estou falando. Eu acho que os professores tinham que ser priorizados na vacinação. Eu também acho. Né? Eu também o primeiro ponto é esse. Agora, e dar EPI para eles, tem que dar EPI para os professores. Na realidade, eu estava te contando aqui, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha que inclusive fez o Enem agora, teve um desempenho muito bom no Enem, estudando de forma remota numa escola particular, e que o estudo foi altamente eficiente, as aulas de forma remota, com toda a segurança, com tudo. Então, quer dizer, e o detalhe que a escola, e a doutora Graziela retomou aí, eu quero até perguntar isso para ela, é quando se defende a volta às aulas, né, o problema é que a escola, ela movimenta toda uma cadeia, né, que gera circulação de pessoas na cidade. E ela, como ela colocou, por exemplo, existem escolas com mais estrutura, escolas com menos estrutura. E como é que esse movimento, os Pais em Ação, tem acompanhado essa situação, doutora? O movimento ele é super favorável e a gente sabe que nas escolas particulares a grande maioria das crianças e mesmo professores tem carro próprio. Então não há um grande aumento de circulação via transporte público, ao contrário do que acontece na escola pública. Mas assim, a gente não precisa queimar muito a cabeça. É só escalonar horário, não bater horários com outros setores para não haver aglomerações. É questão de boa vontade, que tudo é possível, com cuidado, com responsabilidade. Qual o horário que a senhora sugere? Como que a senhora acredita que poderia funcionar esse escalonamento de horários para o transporte público com relação às escolas? Lídia, eu acho que deveria haver escalonamento de setores. Um exemplo, indústria começa por volta das 7, escola começa por volta das 8, comércio por volta das 9. Com uma medida simples dessa, você já escalona o volume de pessoas no transporte público. Tá, agora, como é que tem sido a cobrança do movimento com relação à vacinação, doutora? O movimento tem cobrado isso? Temos. A gente não acha que isso é um condicionante, mas a gente entende que os professores devem mesmo adiantar na linha de vacinação. Até porque muitos professores de risco estão no ensino remoto. Na escola pública, nem sempre há reposição desses professores que não podem retornar. E os professores de risco, eles devem ser preservados. Então, assim, nós estamos apoiando, manifestamos esse apoio durante reunião com a prefeita, mas isso não depende só da gente, né? Isso depende de orientações do governo federal. Tá, agora, com relação às pessoas de risco e a volta ou não à aula, por exemplo, vamos colocar que uma criança tem lá um determinado tipo de comorbidade, ela fica prejudicada? Como é que fica essa situação? Genari, cada caso também é um caso. Cada família tem sua particularidade. Por isso, a defesa do ensino híbrido. A criança que tem problema de saúde, que tem um pai imunodeprimido, com câncer, com doenças que não podem ter um risco maior, essas crianças podem ficar em casa no ensino remoto. Aí a escola teria que oferecer as duas modalidades, né, doutora? As escolas particulares estão oferecendo essas modalidades. A escola pública é muito difícil esse acesso. Algumas aulas estão sendo via WhatsApp, crianças não têm acesso a celular. Eu achei muito legal uma ideia no Sul, que eles transmitiram as aulas via TV aberta, porque todo mundo tem uma TV em casa, né? Mas por aqui a gente não teve isso e eu vi com meus olhos várias crianças sem aula nenhuma há um ano, porque não tinham condições dentro de casa para isso. É o mais complicado, é a criança não ter acesso a um meio de receber essas informações. E mais grave que eu acho, é muito difícil você manter a criança ali em frente a uma televisão, a um computador, no período de 4 horas seguidas, para ela aprender. Não tem condição, as crianças não ficam ali. Qualquer coisa vai dispersá-las, a não ser que sejam mais velhas e estejam se preparando para vestibular, alguma coisa nessa linha. Mas os pequenos, fazer o menor ficar ali sentado aprendendo,
É só professor para dar conta. Pai, mãe, ou mesmo um avó, não vai dar conta de segurar o menino ali 4 horas seguidas aprendendo pela televisão ou pelo computador. Isso é humanamente impossível. E nós temos mais um agravante, Lídia. Muitos pais estão trabalhando e as crianças estão sozinhas em casa. Então, você não sabe se ela está assistindo aula ou não, ela está correndo risco de acidente doméstico, ela está correndo risco de violência. Então, são uma série de problemas que esse fechamento escolar causa e os problemas serão de consequências de longo prazo. Sem dúvida. Agora, a senhora imagina isso aí dos pais de alunos de escolas particulares. Imagina a situação dos alunos das escolas públicas. Muito mais grave ainda, né, doutora? Muito mais grave. Sem dúvida. As escolas deveriam abrir quanto antes. Tá certo. Tá Doutora certo. Graziela, muito obrigada pela entrevista. Nós sabemos que a senhora tem um compromisso, estamos segurando a senhora aqui com a nossa entrevista. Muitíssimo obrigado pela sua informação e estamos sempre aqui à sua disposição para o que for necessário. Inclusive Eu que para essa agradeço. campanha de arrecadação de EPIs para as escolas públicas. Conte conosco sempre que quiser. Muito obrigada, Lídia. Sabe, Lídia, a gente fica assim meio desanimado, sabe, da vida. Na realidade, quando eu tenho acompanhado lá aquela CPI da Covid no Senado, né, e ali a gente observa o seguinte, que nós já poderíamos estar com a nossa vacinação lá na frente já, a coisa Nossa, tal. meu braço está até tremendo, de vontade de tomar E uma até hoje nós agulhada, estamos e aqui até pedindo, pelo hoje. amor de Deus, para que os nossos professores sejam vacinados. Olha, Aliás, eu não até eu vejo quero a hora da minha agulhadinha eu pegar, até quero viu? colocar aqui, eu não abordei isso com a doutora Grisela, porque na propaganda dela ali, na divulgação do movimento, fala assim que alguns países estão retornando independente de vacina. Não, mas a grande maioria, as escolas foram priorizadas, os professores foram priorizados para a retomada da educação de forma com as pessoas vacinadas, né? Lamentável. 9h52 agora.